que são os desertos? Como eles se formam? Onde estão localizados? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou Miriam Rezende e acompanhe aqui comigo. Bem, o que é um deserto? Coloquei todo um esquema aqui para você de tudo que vai ser falado nesse vídeo. O deserto, ele é um bioma. E como que um bioma se caracteriza? O bioma, ele é uma interatividade de vegetação, solo, fauna e clima. Então, nós temos vários tipos de bioma no planeta e o deserto é um deles que tem as suas características específicas. Mas o que acontece? O clima, ele sempre é uma característica do bioma que vai impulsionar, direcionar as outras características que compõem aquele bioma. Por isso nós vamos detalhar um pouco mais aí a questão do clima, dos climas, né, desse bioma deserto, para que fique mais claro para você. Então veja bem, existem desertos quentes e desertos frios também. Muitas vezes que a gente fala sobre desertos, as pessoas costumam associar mais com um lugar muito quente, mas tem desertos frios também. E por quê? O que é a principal característica de um clima desértico, de um bioma do deserto? A principal característica é a baixa umidade. Então, nós vamos ter dois tipos climáticos nos desertos que existem aí no mundo. Nós temos o clima árido quente e temos o clima árido frio. A palavra árido significa seco. Então, como você está vendo, a questão principal para caracterizar um deserto é essa baixa umidade. Agora, com relação à temperatura, como eu disse, ele pode ser quente ou frio, porém, eles têm uma questão em comum, que é uma amplitude térmica diária muito grande. O que é uma amplitude térmica? É uma diferença entre a menor temperatura e a temperatura mais alta. Então fica amplo, por exemplo, de 0 a 30 graus. Então você tem 30 graus de amplitude térmica. De 5 graus a 50 graus, aí você tem 45 graus de amplitude térmica. Isso é uma amplitude térmica grande. A amplitude térmica ela pode ser comparada durante o ano e durante o dia. No caso dos desertos, a gente tem uma grande amplitude térmica diária. Por quê? Porque é um lugar de baixa umidade. E o que retém calor no ar é a umidade. Então, se o ar está seco, seja no deserto quente ou no deserto frio, o sol ele vai aquecer aquela superfície sólida durante o dia. Mas durante a noite, quase não tem umidade no ar para reter aquele calor. Então a temperatura cai bruscamente nos dois tipos aqui de clima desértico. A temperatura cai bruscamente durante a noite, por isso essa grande amplitude térmica. Mas aí, continuando, como que os desertos se formam? Eles têm alguns fatores específicos que vão trabalhar aí no planeta para que exista a formação de desertos. O primeiro fator que eu coloquei aqui para você observar são as áreas de alta pressão do globo. Então, o que é uma área de alta pressão? Veja bem, quando falamos sobre as características da atmosfera, as características climáticas, o que faz com que os climas no decorrer do planeta, do globo, em volta do globo, que faz com que esses climas tenham características diferentes e que a gente também tenha mudança de tempo meteorológico, são as massas de ar. As massas de ar, elas têm característica de umidade e de temperatura, ou seja, ela pode ser seca ou úmida, fria ou quente. E o que faz essas massas de ar se movimentarem é a diferença entre alta pressão e baixa pressão que existe no globo. Eu falo isso de forma mais detalhada no outro vídeo, que eu vou deixar aqui para você. Quando terminar esse, você vai lá e se você tem dúvida nesse assunto, você vê para ficar mais completo. Mas eu estou dando essa introdução para te explicar
como que essas áreas de alta pressão vão interferir na formação de desertos. Se é uma alta pressão, vamos imaginar que é um peso maior do ar. Então é um lugar que é uma região que ela é dispersora de vento. Então é uma região em que ela está mandando o ar para outros lugares. Por isso ela é dispersora e ela vai ser chamada também de área anticiclonal. Nessas áreas de alta pressão, a gente geralmente tem o ar muito seco, o céu muito azul, muito límpido, porque você quase não tem umidade, por isso você não vai ver nuvens, né? É o que a gente chama de céu de brigadeiro. Brigadeiro, esse termo vem da aviação, porque é um céu apropriado para voar, para aviação, mas enfim, isso é uma outra história. Bom, e onde que estão essas áreas de alta pressão do globo? Elas estão em alguns determinados lugares, mas as áreas de alta pressão que vai influenciar muito na formação de deserto é a alta pressão que nós temos aqui em média de 20 a 35 graus de latitude norte ou sul, tá? Norte e sul no caso, né? E nós temos a linha dos trópicos, ela passa aproximadamente aí 23 graus de latitude norte e de latitude sul. Então, quando a gente tem a influência das áreas de alta pressão na formação de desertos, são os desertos que estão nas proximidades aí da transição da área tropical para a área temperada, zona tropical para a zona temperada do globo, que são zonas climáticas, né? Eu vou passar um mapa aqui para você, observa aí. Aqui nesse mapa a gente tem os grandes desertos aí do planeta, aí você pode observar onde que as linhas do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, essas linhas pontilhadas, onde que elas estão passando, e você vê aí uma relativa proximidade desses desertos com essas áreas de alta pressão atmosférica. Então, seguindo, vamos falar agora sobre as correntes marítimas frias. O que são as correntes marítimas e como que elas se relacionam com a formação de desertos? Quando nós olhamos uma imagem do planeta, uma imagem do globo, a gente vê que a maior parte da superfície terrestre ela está coberta por águas do oceano. Mas essas águas, elas têm algumas diferenças de temperatura em alguns lugares específicos. É como se fossem grandes rios correndo dentro do próprio oceano. Só que esses grandes rios, entre aspas, a gente tem uns que são mais quentes, que são as correntes marítimas quentes, e tem outros que são mais frios, as correntes marítimas frias. Aí eu vou te mostrar outro mapa para você observar como que a gente tem uma relação entre as correntes marítimas frias e a formação de desertos. Mas por que que isso acontece? Mais no começo do vídeo eu falei com você sobre a interferência das massas de ar, que são as massas de ar que levam o ar mais úmido ou mais seco, mais quente ou mais frio para vários lugares do planeta. Então, na maioria das vezes, quando nós temos um litoral do continente que é banhado por uma corrente marítima fria, então a umidade do ar, né, grande parte aí da umidade que chega no continente, ela vem do oceano. Então, quando essa umidade ela está saindo do oceano em direção ao continente, mas ela tem aquele contato, aquela proximidade com uma corrente marítima fria, essa umidade ela vai precipitar, ela vai cair no próprio oceano. Então, quando esse ar entra para o continente, ele entra seco, favorecendo a formação de desertos. E para concluir aí, né, essas variáveis de formação dos desertos, a gente tem desertos que são formados pelo sotavento. O que é um sotavento? Ele é um lado seco de um relevo. Quando uma massa de ar úmida ela entra para o continente,
mas ela vai se deparar com uma barreira do relevo. Essa umidade ela cai mais próxima ao litoral e o lado oposto desse relevo, esse ar ele vai chegar mais seco. Então esse lado oposto do relevo com o ar mais seco nós chamamos de sotavento, que ele vai proporcionar um clima mais seco, mais árido. No caso do Brasil, a gente pode dar um exemplo disso aí. A gente não tem desertos naturais no Brasil, mas nós temos um clima semiárido, quase seco, né? Muito seco. Ele não chega a ser um deserto natural, que é a região do semiárido brasileiro, bem no interior do Nordeste. Ele tem essa influência do sotavento, porque quando a umidade vem do oceano e entra pelo litoral do Nordeste, logo ela vai encontrar um relevo onde fica boa parte da umidade e esse ar entra mais seco para o interior do Nordeste brasileiro. E para a gente concluir, qual que é a localização dos desertos? Eu mostrei aí para você no mapa, né? Mas você pode observar que a gente vai encontrar desertos que se interagem com todas essas características de formação. Ou seja, próximo aqui dessa região aqui de latitude de 20 a 35 graus, em lugares que são banhados por correntes marítimas frias e em lugares que têm a influência do relevo, que é o sotavento. Espero ter contribuído com os seus conhecimentos. Se inscreve aqui no canal e até o próximo.